Sejam bem-vindos, alunos da Rede Municipal de Ensino. A aula é para vocês do ciclo 2, quarto e quinto anos, com a professora Michele Reis e é de matemática. Estão preparados? Professora, como vai ser a aula de hoje? Hoje vamos trabalhar números decimais. Então, alunos, já sabem, pegar o caderno, caneta, um copinho com água, porque a aula de vocês começa agora. Boa aula! Obrigada, Carol. Segue comigo aí nos números decimais. Poxa, números decimais? Que é isso? Números decimais é mais uma categoria de números que a gente convive no nosso dia a dia. E muitas vezes você nem nota. Por exemplo, o valor das coisas. É um número seguido de vírgulas, não é isso? Então, o valor das coisas é composto também por partes decimais. E a gente vai ver mais um pouquinho disso hoje, tá bom? Para começar, lá vem eu com a minha reta numérica, né? Sim, a gente vai ver muito dessa reta numérica nessas aulas. E eu já quero trazer à memória de vocês que na reta numérica os números estão dispostos numa ordem, não é isso? Pois é. E entre esses números existem os intervalos. E toda aula eu friso para vocês que os intervalos contêm uma infinidade de números. Não quero agoniar vocês, mas os números 1, 2, 3, 4, esses que vocês conhecem, não são os únicos números que existem, tá? Existem outra série de números, mas à medida que você vai progredir nos seus estudos de matemática, você vai conhecer novos números. Pois é. Porém, vamos ficar com esses números que chamamos de naturais, porque eles já são suficientes para nos dar muitas dores de cabeça, não é? Tô brincando, viu? Mas os números aqui que a gente conhece, 0, 1, 2, 3, 4 e a infinidade que se segue após esses, nós conhecemos como os números naturais. Porém, eu trouxe aqui um esqueminha para vocês entenderem melhor o conceito que eu quero trazer. Observe, se eu tenho uma maçã, eu tenho o número 1. Se eu tenho duas maçãs, eu tenho o número 2. Mas, se eu tiver metade de uma maçã, eu posso dizer que eu tenho 3 ou que eu tenho uma? Não, porque eu só tenho metade, é um pedaço. E justamente esse pedaço é o que a gente chama de fração do número. E essa fração do número é, sim, um conceito para números decimais, tá bom? Então, se a gente fala 1, 2, 3, 4 e assim por diante, nós temos os números inteiros. Lembra que eu disse que os números eles surgiram para nos ajudar a contar as coisas? Pois é, se a gente conta uma coisa inteira, a gente tem um número inteiro para contar. Mas se a gente tem uma coisa e mais uma parte dessa coisa, uma fração dessa coisa, a gente não só tem esse número inteiro. Temos o número inteiro mais essa fração. Tá bom? Nessa reta numérica, ela tá toda marcadinha com os números inteiros e esses risquinhos menores são as porções desse número, os pedacinhos desse número. Então, observe que entre o 0 e o 1 existe uma variedade de pequenas porções até chegar a uma coisa inteira, a um inteiro. E assim segue, entre 1 e o 2, existem porções nesse caminho para chegar até o 2, e do 2 até o 3, do 3 até o 4, então existe uma infinidade. Você sabe que tudo que existe na natureza pode ser sempre dividido em partes menores. Então, essas porções, elas podem ser divididas assim, mas também podem ser divididas em partes cada vez menores, vai do gosto do freguês. Tá bom, mas não vou esquentar muito o juízo de vocês, vou trazer apenas a primeira parte dessas porções menores.
que é o que a gente vai conhecer aqui agora, tá? Observe que se a gente ampliar o nosso olhar para aquela reta numérica, vamos ver que entre o 0 e 1 existem essas partes, essas porções, frações que a gente chama de número, né? E eles podem ser décimos, centésimos ou milésimos. O que é que vai diferenciar cada um? Por exemplo, se eu pegar esse espaço entre o 0 e o 1 e querer dividir em 10 partes menores, eu vou ter os décimos. Mas se eu quiser dividir essa parte entre o 0 e o 1 em 100 partes, eu posso sim. Aí eu vou ter os centésimos. E se eu ainda for mais ousado e quiser dividir entre o 0 e 1 entre 1000 pedacinhos, posso. E aí eu vou ter os milésimos. Então é como eu falei, vai do gosto do freguês. Mas calma, calma, que na aula de hoje a gente vai ficar aqui até os décimos. Então, isso quer dizer o quê? Que nesse caminhar entre os números, no intervalo deles, eu resolvi ficar dividindo eles em 10 partes iguais, 10 porções, tá bom? E como eu já adiantei, os números decimais nós escrevemos ele usando vírgulas para representar a fração decimal. Então, por exemplo, se eu tenho aqui é um inteiro, a maçã está inteira, é um número inteiro, não preciso usar vírgula. Se eu tenho aqui o 2, duas maçãs, esse número está inteiro, não preciso usar vírgula. Mas nesse caso aqui, eu não tenho nenhum número inteiro, eu não tenho nenhuma maçã inteira, eu só tenho a metade de uma maçã. Então, como é que eu vou representar essa metade de uma maçã? Eu já tenho uma maçã inteira aqui? Não. Então, eu não posso dizer que eu tenho nenhum nem dois, eu tenho 0, certo? E aí? Eu tenho a metade de uma maçã, ou seja, eu tenho de 10, eu tenho a metade de 10 partes, lembra? Eu estou aqui da maçã, ó, 0, mas do 0 até o 1, eu já caminhei metade, porque eu tenho a maçã partidinha no meio. Então, eu vou colocar o 0 e a vírgula para representar a parte decimal. E é 5. Então, essa metade de maçã, quando eu represento em forma de numeral, eu vou representar 0,5. Certinho? Então, os numerais decimais, nós usamos vírgula para escrever a parte decimal. Tá? Vamos mais adiante. Observe aí nessa reta numérica que existem esses traços menores, esses aqui médio e esses maiorzinhos. Esses maiores estão justamente indicando um meio caminho, né? A metade do caminho. Como eu trouxe aqui no exemplo da maçã. Eu não tinha uma maçã inteira, então eu ainda tinha 0 de maçã. Andei metade, porque eu tinha só uma banda da maçã. Então, eu andei meio percurso, a metade do caminho. E aí, a outra metade eu ainda não completei. Então, qual é o meu número? 0,5, certo? E aqui, se eu já tivesse uma maçã mais uma banda de maçã, aí então sim, eu ia dizer que eu tenho uma maçã inteira, né? Mas o 5 quer dizer metade. Então eu tenho uma maçã inteira mais metade de uma maçã. Então eu já passei do 1 e já estou na metade do caminho para chegar no 2. Como é que isso fica mais claro? Isso fica mais claro à medida que a gente observa as coisas no nosso dia a dia, em que nós temos numerais decimais. Um exemplo são os valores, o preço das coisas, né?
R$1,50. E também quando nós nos medimos. Muitas das coisas que nós medimos, existem um numeral decimal para acompanhar. Por exemplo, no meu caso, eu tenho 1,78. Quer dizer que eu tenho 1 metro de altura e passo 78 centímetros desse metro, tá bom? Então, quanto você mede aí? Faz a experiência, pega uma fita métrica se você tiver em casa e mede para você ver qual é a parte inteira e qual é a parte decimal que você tem aí do seu tamanho. Mas eu trouxe aqui algo menor para a gente medir. E nesse slide aqui a gente tem um exemplo de uma chave. Eu tentei trazer a proporção mais real possível, tá? Então, se a gente pegar uma chave, a chave da nossa casa, e colocar numa régua, nós vamos ver que a medida dela, na maioria das vezes, não vai ser exata, não vai ser o número exato. Então, essa chave, por exemplo, você está vendo aqui, ela não chegou no 5, mas já passou do 4. Então, esse meio caminho que ela está é aquilo que a gente chama de parte decimal. Então, essa chave aqui, ela está entre o 0, passou do 4 e parou justamente aqui na metade do caminho, um pouco depois da metade desse caminho. Então, como é que a gente vai dizer, quanto é que a gente vai dizer que essa chave mede? Vou colocar aqui. Como é que a gente representa esse número? Muito fácil, eu creio até que você já sabe fazer. Você vai colocar a parte, que é a parte inteira, e vai contar na régua a parte decimal. Lembrando que existem os tracinhos bem pequenininhos e os tracinhos que são maiores. Então, a parte decimal é justamente desses tracinhos que são um pouco maior. Então, você vai contar 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a nossa chave tem 4,6 centímetros. Deixa eu olhar direito aqui para ver se a minha vista não enganou. Pois é, eu acho que a minha vista tá boa, viu? Não me enganou não. Mas vamos ver aqui a resposta. Olha aí, a resposta está 4,7. Na verdade, pode ter sido algum erro na configuração do slide. Quando a gente transferiu a figura de um programa para o outro, deu uma diferencinha pouca de 0,1 centímetro, né? Mas aqui, se você olhar aí na tela, vai estar marcadinho certinho 4,6. Esse é o tamanho da nossa chave aqui, medido certinho na nossa régua, tá bom? Então é isso que interessa, a gente perceber que um número ele é composto de uma parte inteira e da sua parte decimal, tá bom? E outra coisa importante de falar é que você pode ver 4,60. É diferente, Pro? Não. Eu posso escrever 4,6. Eu posso escrever 4,60, mas o que eu não posso escrever é assim, ó, gente, 4,06. Por quê? Porque eu vou estar dizendo que se eu dividir em 10, eu não tenho nada para frente. E aí, ó, aqui, ó, tá errado, certo? Então, eu preciso escrever que eu tenho uma parte inteira e depois dessa parte inteira eu tenho 6 pedacinhos, tá? Lembre que quando você vê a parte inteira do número, que são os números que a gente já conhece, você precisa contar as frações dele e logo após a vírgula escrever a quantidade da fração, tá bom? Vamos treinar mais um pouquinho vendo os nossos exercícios.
Vamos lá. Nesse primeiro exercício, eu quero saber mais uma reta numérica e quais são os números decimais marcados nesta reta, né? Vamos lembrar que o intervalo entre os números sempre é igual. Então, eu tenho marcado aqui 29,3. Eu tenho marcado na reta 30,3 e tenho marcado 31,3. Olha que coincidência, a parte decimal sempre é igual. Isso aí, para quem já está atento, já é uma ajuda muito grande na hora de resolver a questão, tá? Mas, venhamos e convenhamos, a primeira coisa que a gente precisa descobrir nessa reta é qual é o intervalo. Não é isso? Então, vamos lá. De 29,3 até 30,3, considerando que temos alguns palitinhos aqui, que número você chutaria? Eu vou no chutão aí. Eu vou no chutão porque eu acho que no chutão a gente encontra mais rápido, né? Sabendo chutar, porque eu não vou chutar de 2 em 2 aqui, né? Porque eu acho que 2 em 2 não vai rolar. Mas observe principalmente o seguinte. Aqui, se eu for olhar o número inteiro, o número é 29 e aqui é 30. Então, eu quero saber qual é a fração que tem entre 29 e 30. Então, observe que a gente vai fazer a modificação apenas da parte decimal desses números a princípio, tá? Então, se eu tenho aqui, vamos chutar 0,1. Então, eu vou mudar aqui 29,3, aqui vai ser 29,4. E continua, 29,5, 6, 7, 29,8, 29,9, depois de 29,9, 29,10? Não! Depois de 29,9 vem 30. Então, vamos lá. 30, 30,1, 30,2 e 30,3. Então, observe aí. O chutão que a gente deu foi certinho? Foi. E tá vendo que não é muito difícil? A gente foi usando as casas decimais. 29,3, 29,4, 29,5, 29,6, 29,7, 29,8 e 29,9. Por que eu estou anotando aqui? Para você perceber que essa fração aqui é o caminho para chegar até o próximo número, que é 30. Então, quando eu chego aqui em 29,9, eu não posso escrever 29,10. Eu tenho que escrever 30. Por quê? Porque eu já cheguei no próximo número. Entendeu? Lembre da régua. Então, vai ser 30. 30 fechadinho. O próximo é que vai ser 30,1. E aí começa o ciclo novamente, tá bom? Então, vamos considerar o seguinte. Já achamos o intervalo. Agora, é só jogar ele na reta para a gente poder descobrir cada quadradinho desse no que se segue. Então, se aqui é 29,3, então aqui vai ser 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 e 0,9, ou seja, 29,9. Vou anotar aqui para a gente não esquecer, 29,9. E aí a gente continua. 29,10? Não, é 30 horas. A gente dividiu só em 10 pedacinhos. Então, aqui é 30. 30,1, 30,2. Então, esse segundo aqui vai ser 30,2.
2. E aí a gente segue. 30,3 já temos, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 30,8. 30,8 para não se perder. 30, Michele, 0,8. E continuamos. 30,9. Chegamos a 31. 31,1, que é o que temos aqui. 31,1. E continuamos só para testar. 30,1, 31,1, 31,2 e 31,3. Tá vendo que bateu certinho? Então, agora vamos considerar as nossas alternativas. Os números que estão escondidos ali na reta foram esses. Qual alternativa tem esses números? Vamos lá. A primeira é 29,9. Então, a gente descarta a letra B, porque na letra B tem 29,8. Segue agora a segunda, é 30,2. Olha aqui, 30,2. 29,9, 30,2 permanece. Aqui também tem, ó, já descarta. Então, essas duas já estão fora. A B e a C já estão fora, ó, porque já estão com os números errados. Então, só fica a letra A e a letra D, tá? A terceira é 30,8. Olha aí, 30,8. Essa daqui, P, já foi. A letra D também já foi. Então, a nossa resposta é a letra A. E a última, 31,1, confere 31,1. A nossa resposta, então, é a letra A. Certo? Mais um pouquinho para quebrar a sua cabeça, eu quero trazer aqui que nós temos outras formas de representação dessa parte decimal, né? Ela pode vir nessa forma numérica, como a gente representou aqui já nos vários exemplos, e também para dificultar um pouquinho, só que não, em forma de fração. Então, se você encontrar 0,3, é a mesma coisa de você escrever em forma de fração 3 décimos. Por quê, Pro? Olha, lembra que eu falei que a gente pega o caminho entre dois números e divide em 10 pedacinhos? Então, observe, se a gente divide em 10 pedacinhos, se a gente andar 3 pedacinhos, quer dizer que a gente andou 3 de 10. Entende? Então, pensando dessa maneira, não é tão difícil, não é isso? É o conceito do número decimal. Observe aqui. Por que aqui na frente é 0, Pro? Porque a gente ainda não chegou no 1. É o caso da maçã. A gente ainda está no 0. A gente não tem um inteiro. A gente só tem 3 partes de 10, que a gente dividiu em 10. Então, é por isso que é 0,3. Agora, veja como vai fazer sentido essa questão do que a gente ainda não tem inteiro aqui. Observe que aqui eu tenho 1,7 ou 1/7 décimos. Por quê? Porque isso quer dizer que eu já tenho uma maçã. Eu tenho uma maçã inteira, ou uma banana, o que é que seja. Eu tenho 1, mas já tenho mais um pouquinho de 1. Eu já andei dos 10 pedacinhos que eu dividi, eu já consegui caminhar 7 partes desses 10 pedacinhos, entendeu? Então, é por isso que eu digo que eu tenho 1 inteiro, mais 7 partes de 10. Então, eu tenho 1/7 décimos, ou apenas 1,7, como eu queira falar, tá bom? E aí, será que você está pronto? Entendeu direitinho o nosso conceito? Vou trazer rapidinho só mais uma questão para o nosso cérebro ficar malhadão. Mas olha aí, ó, o cérebro está pedindo para você parar e pensar um pouquinho antes de sair resolvendo e respondendo qualquer bobagem, viu? Lembre que matemática precisa de um pouquinho de esforço mental para a gente resolver algumas questões. Mas eu trouxe aqui as frações para a gente poder resolver.
Olha, engraçado, porque tem umas manhas nas questões que a gente às vezes não precisa nem fazer muito cálculo para resolver. Observe, eu costumo brincar que às vezes a gente tem que achar primeiro a errada para depois liberar as que estão certas. Então, observe nessa questão. Eu tenho aqui o caminho entre o número 2 e 3. E aqui, pela experiência, eu já sei que esse caminho está divididinho em 10 partes, tá bom? Então, vamos caminhar para saber que parte é essa aqui. Então, observe que ele já caminhou, que ele quer saber que número é esse aqui, como foi o caso da questão anterior. Só que aqui eu botei em fração. Vamos primeiro achar as erradas, para depois a gente achar a certa? Observe aqui. Eu estou no número 2 e vou chegar no número 3, tá bom? Observe, se eu estou no número 2, então quer dizer que eu já tenho duas partes inteiras, certo? Então, qual das alternativas mostra que eu tenho duas partes inteiras? Olha aí, a letra A mostra, aqui o 2 não. Esse 2 é da fração, tem que ter a parte inteira aqui na frente. Então, observe, aqui não tem parte inteira nenhuma. Então, a letra A, ó, mando para o beleléu. E a letra B tá mostrando duas partes inteiras. Então, eu deixo ela aí guardadinha, tá? Letra C também não está mostrando parte inteira nenhuma. Então, o que é que eu faço com ela? Mando ela embora. Já resolvemos 50% da nossa vida. Nós já temos só a letra D, tem o 2 na frente. Então, a gente só fica para analisar a letra B e a letra D, certo? Porque a gente já sabe que essas de cima aqui, ó, estão erradas, tá bom? Então, vamos ver. É 2 décimos, é 2 2/10 ou é 2 8/10? Olhando, só pelo olhar, dá para você saber se ele andou só 2 pedacinhos de 10 ou 8 pedacinhos de 10? Só pelo olhar. Se ele tivesse andado 2, só 2 pedacinhos dos 10 que a gente dividiu, ele estaria mais perto do 2 ou estaria mais perto do 3? Claro que ele estaria mais perto do 2, porque ele só teria andado esses 2. Então, já que ele está mais perto do 3, quer dizer que ele andou 8 pedaços. Porque observe, se aqui for 2,8 ou 2, né, que é no caso 2 8/10, 2,8, 2,9, 3. Então, tá vendo aí que a gente, ó, nem procurou um intervalo. A gente conseguiu resolver essa questão sem procurar o intervalo, mas teve que testar, porque testar em matemática sempre é importante, tá bom? E conseguimos aqui, ó, achar a resposta. 2 8/10. Tá bom? Olha, o meu conselho para você é: continue estudando, treinando, pegue material que a professora lhe der. Internet está aí cheia de questões para que você continue avançando nos estudos de número decimal, tá bom? Mas número decimal tem mais coisa. A gente vai se encontrar ainda em outras aulas para falar desse mesmo assunto, viu? Um abraço para você e até nosso próximo encontro.